Olá, gente bonita! E o pessoal não tão bem afeiçoado também pode ficar muito à vontade. Eu sou o professor Igor Ferreira e esse aqui é o Questão de História. Pois bem, pessoal, a intenção dessa aula, como você bem sabe, é falar do Quilombo de Palmares. Mas para isso, eu vou dividir essa aula em duas partes. Na primeira delas, eu vou falar especificamente sobre o que é o Quilombo, como é que ele se organiza e qual é o seu propósito de existência. E aí, na segunda parte, eu vou me dedicar especificamente ao caso do Quilombo de Palmares. Acho que assim vai ficar mais fácil e vai ajudar todo mundo, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira parte. Então vamos lá, começando pelos quilombos, pessoal. Bom, para poder entender o que o quilombo é interessante ir na origem da palavra, né? E a palavra quilombo não é uma palavra portuguesa, mas ela tem origem no banto, que é um tronco linguístico africano. E dentro deste tronco linguístico, muitas pessoas alegam que quilombo significa algo como acampamento ou fortaleza. Então essa palavra já está dando para a gente um sentido do que é essa experiência. Os quilombos são acampamentos feitos ao longo de todo o período colonial brasileiro e também das Américas como um todo, porque não foi uma experiência apenas nacional, mas hemisférica, no hemisfério norte e no hemisfério sul nós encontramos quilombos, em que pessoas que faziam parte de comunidades escravistas se deslocavam, se evadiam e constituíam comunidades próprias, autônomas e com uma dinâmica própria por eles constituída. Perfeito? Então note, o quilombo é um espaço de refúgio, é um espaço de fuga, geralmente organizado por escravos africanos ou escravos afro-brasileiros e seus descendentes, perfeito? No entanto, é importante destacar que os quilombos também acolhiam muitas vezes nativos brasileiros, indígenas, portanto, e até em muitos casos brancos. Então o importante é saber que os quilombos eram organizações feitas por pessoas que não mais queriam estar subordinadas às lógicas escravistas e aos poderes de mando do governo colonial. Uma coisa importante é saber que os quilombos ainda existem no presente, mas eu estou focando a nossa explicação especificamente no período colonial brasileiro e americano como um todo, porque eu entendo que é a intenção desta aula especificamente. Se vamos falar de Palmares, é melhor falar desse contexto. Talvez numa outra ocasião a gente possa falar sobre os quilombos do presente, que tem dinâmicas próprias, sua própria identidade e até um certo aparato jurídico, um amparo jurídico para poder existir. Do ponto de vista da sobrevivência, os quilombolas faziam todo o possível para poder se manter vivos e manter a sua experiência ativa. Então eles plantavam, colhiam o que a terra oferecia, faziam comércio com os outros grupos que podiam estar nas imediações e, em alguns casos, até roubavam, furtavam bens de outras fazendas para se manter. Quando eu falo de fazendas aqui, é porque geralmente a experiência quilombola é mais para o interior, até porque a ideia é ficar num lugar fechado e de difícil acesso. Agora, isso não significa que não houvesse quilombos também em regiões mais próximas a centros urbanos. Havia quilombos maiores e menores, mais para o interior ou mais próximos ao mundo urbano. Isto aí vai variar de época a época, local a local, perfeito? Agora, outro dado interessante é que os quilombos não tinham os mesmos nomes em todos os lugares das Américas. A gente fala quilombos ou mocambos aqui no Brasil. Mas se a gente pensa em outras localidades das Américas, os nomes são diferentes. Por exemplo, na Colômbia nós chamamos de palenques, na Venezuela de cumbes, na América holandesa, que vai gerar o Suriname, a Guiana holandesa, nós temos os Bush Negroes. E na parte que fala a língua inglesa, no caso dos Estados Unidos, o Caribe inglês e Jamaica, nós temos os chamados Maroons. Todas essas experiências têm um certo miolo comum. Todas elas são experiências quilombolas. Só que em cada localidade tem um nome próprio à realidade da língua local, ok? Então isso é só você poder entender que essa experiência não é propriamente brasileira, mas é uma experiência de caráter internacional, colonial em âmbito hemisférico, chegando ao norte e ao sul também. No que diz respeito aos tamanhos, eu queria destacar também que havia quilombos muito grandes, com centenas de milhares de pessoas, e outros bem pequenos. Aliás, é por esse motivo que diziam que os quilombos eram como hidras. Para quem não sabe, a hidra é um ser mítico que, quando tinha sua cabeça arrancada, nasciam duas no lugar daquela que havia sido retirada. E nesse caso, os quilombos são comparados às hidras por isso, porque às vezes há quilombos médios ou pequenos que, quando atacados, são divididos na fuga e acabam surgindo vários outros pequenos quilombos a partir daquele quilombo que foi atacado e não inteiramente destruído. Então, quilombos podem ser maiores e se dividir, ou até pequenos e também se multiplicar.
O curioso é que qualquer ajuntamento que passasse aí de 5, 6 negros, para muitos já era considerado como um quilombo, o que inflaciona o número de quilombos que nós tínhamos nas Américas. Se o critério fosse um pouco diferente, nós diríamos que havia menos quilombos. O critério, portanto, faz com que a nossa impressão é que havia centenas de quilombos. Se a gente muda a percepção sobre isso, esses números vão variar consideravelmente a partir desse fator. Pois bem, pessoal, explicado o que é o quilombo, a sua dinâmica básica e como é que estavam localizados aí nas Américas, nós partimos para o caso do principal quilombo do qual nós temos conhecimento, que é o chamado Quilombo de Palmares. Para quem conhece o Quilombo de Palmares, já ouviu falar, sabe que ele ficava localizado na capitania de Pernambuco à época. Hoje, estado do Alagoas, o pedaço da capitania de Pernambuco onde estava localizado, a chamada Serra da Barriga, hoje não mais faz parte do estado do Pernambuco, mas do estado do Alagoas. Ele surge no final do século XVI e vai durar até o final do século XVII. Então, um século é praticamente de existência. E ele vai se organizar progressivamente ao longo desse período, de modo que parte de pequeno número de pessoas até chegar a centenas e milhares de pessoas. As estimativas mais superestimadas, vamos dizer assim, chegam a colocar 30 mil pessoas habitando no Quilombo de Palmares. E dentro do Quilombo de Palmares havia vários outros pequenos quilombos, várias outras pequenas organizações, sendo o maior destes pequenos quilombos dentro desse grande Quilombo de Palmares o chamado Quilombo dos Macacos, de onde vai surgir o primeiro grande líder que nós conhecemos de Palmares, que é o Ganga Zumba. Ganga Zumba esse que vai ser um líder supostamente que vai vir do Congo, né, como escravo do Reino do Congo, que hoje fica o Reino do Congo ficaria proporcional onde hoje ali Angola, o oeste africano. E ele teria sido trazido para cá como escravo, evadido para o Quilombo de Palmares e lá assumido uma espécie de autoridade local. Ganga Zumba, inclusive, foi um dos responsáveis por negociar a trégua entre o Quilombo de Palmares e as autoridades da capitania de Pernambuco. Sim, negociar trégua porque havia brigas constantes. O melhor relato sobre isso é do ano de 1578. Quando o governador, melhor dizendo, da capitania de Pernambuco, Pedro de Almeida, vai negociar com Ganga Zumba a trégua definitiva. E aí, nos termos do contrato, há algumas coisas aí que são um pouco complicadas. Por exemplo, eles iriam parar de guerrear desde que o Ganga Zumba não assumisse, não acolhesse, melhor dizendo, novos escravos que fugiam da região de Pernambuco para os quilombos, até porque as pessoas ouviam falar dos quilombos e queriam fugir para lá. Então o Ganga Zumba, que é esse líder, não poderia mais acolhê-los. Essa é a primeira questão importante do contrato entre eles. A outra parte importante é que eles sairiam da Serra da Barriga para ir para um lugar diferente, que seria Cucaú. Perfeito? Então você tem aí alguns termos de contrato, mas a contrapartida é que eles não seriam mais atacados. Então o Ganga Zumba acaba aceitando essa parte do contrato aí e para muita gente isso foi meio que um tiro na água, não foi muito bom, porque houve muita gente do Quilombo que resistiu a essa decisão e decidiu não acompanhar Ganga Zumba. No final disso tudo, Ganga Zumba ainda será assassinado como parte de uma rebelião, de uma revolta aí, com relação ao que ele havia decidido. E diante da sua morte, quem vai assumir o Quilombo de Palmares, aqueles que resistem e ficam em Palmares, é o seu sobrinho Zumbi, que é muito mais conhecido por nós aí, dentro da nossa historiografia, dentro das imagens, músicas e fontes variadas às quais nós temos acesso. Zumbi de Palmares, diferentemente do seu tio, não aceitou os termos do contrato, manteve-se em Palmares e continuou bravamente resistindo contra as autoridades luso-brasileiras. Bom, no entanto, apesar dessa luta toda que ele vai estabelecer, ele não será bem sucedido para sempre. Em 1694, Palmares vai ser destruído pela ação dos bandeirantes, que são forças ali que trabalham para o governo português, e nós falaremos sobre os bandeirantes melhor em uma outra ocasião, trabalham para o governo português, embora não fossem portugueses, né? Eles são misturados entre portugueses e indígenas, e prestando serviços eram beneficiados economicamente. Então eles faziam incursões pelo território, apresavam índios e destruíam quilombos. E aí eles serão responsáveis pela destruição do Quilombo de Palmares em 94. Até que Zumbi também será destruído, né? Não só Palmares, mas também Zumbi, no ano
ano seguinte, em 1695, ele será morto no dia 20 de novembro. E é por este motivo que há a comemoração do Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro, porque é a data da comemoração da morte de Zumbi dos Palmares. Bom, muita gente questiona se Zumbi é o melhor nome ou não para representar a comunidade negra. O fato é que ele foi elencado porque representou uma luta contra a autoridade portuguesa e contra os desejos daqueles que queriam subordinar os africanos e seus descendentes aos seus próprios interesses, não reconhecendo seu lugar no mundo. Essas discussões podem prosseguir por muito tempo, mas o fato é que hoje o Zumbi é uma referência nacional na luta negra, gostando dele ou não gostando dele. E há muitas referências dele iconográficas. E uma das referências mais interessantes, que não é bem iconográfica, mas é em termos de escultura, é uma que está localizada no centro do Rio de Janeiro, que é a cabeça do zumbi, que na verdade não vamos dizer assim, fiel ao que seria o zumbi, mas é um bronze do Benin que representa a figura de Zumbi dos Palmares. O quilombo foi destruído, afinal, Zumbi foi morto, mas a memória histórica dele permanece muito forte no Brasil. É isso, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado a vocês compreenderem o que é um quilombo, como ele se organizava basicamente, quais eram os nomes desses quilombos pelas Américas e também conhecer um pouquinho mais sobre o quilombo de Palmares. Se você continuar desejando conhecer mais sobre isso, eu sugiro que você procure leituras. Certamente elas vão te ajudar bastante. É isso, galera. Foi um prazer e a gente se vê em breve. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de passar para os amigos e de continuar com a gente aqui nessa empreitada de conhecimento histórico sempre. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.